Boa tarde, um dia de sol, primavera, aqui no Reino Unido é o Dia da Mãe, então aquelas mães que eventualmente poderão ter acesso a essa live ou que estarão participando, um feliz Dia da Mãe, ok? Para cada uma de nós, as mães, as avós, ok? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos ter uma breve palavra de oração e vamos estar lendo Lucas capítulo 19. O nosso tema nesta tarde é Zaqueu, o determinado, né? Zaqueu, o determinado. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos porque só tu és Deus. Rogamos, ó Deus, a tua intervenção nas nossas vidas nesta tarde, Senhor, enquanto refletimos na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar fazendo aquela obra poderosa e maravilhosa, obra de transformação, Senhor, na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós humildemente nos submetemos a Ti, para que o Teu Espírito possa, ó Deus, falar conosco, ó Deus, nos envolver com a Tua graça, e que, ó Deus, esta boa palavra, boa semente que é a Tua palavra, possa encontrar em nós, nos nossos corações, um terreno, uma terra preparada, uma boa terra, para que essa semente possa frutificar e trazer glória para o Teu nome. Nós assim oramos, Pai, no santo nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Ok, Lucas 19, se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la ou no celular, né, no telemóvel, mas vamos ler a palavra do Senhor. É um texto bastante conhecido, não é? Bastante conhecido, mas como eu costumo dizer, faço questão de sempre repetir isso, a palavra de Deus é pão fresco, saído do forno, né, para cada um de nós, e sempre tem algo novo que nós aprendemos. Alguma área da nossa vida que o Espírito Santo vai tomar essa palavra e vai aplicar a cada um de nós, porque Deus deseja nos abençoar. Deus deseja te abençoar. Ele tem coisas boas reservadas para a vida, para a tua vida, para a vida de cada um de nós. Portanto, Lucas capítulo 19 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, né? Começou a levantar uma crítica. E a queixa era: ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Eu escolhi como tema para essa mensagem Zaqueu, o determinado. Por quê? Porque na maioria das vezes, talvez você já tenha visto, lido isso, ouvido mensagem, quando nós pensamos em Zaqueu, nós pensamos, Zaqueu, o cobrador de impostos, né? Zaqueu, o ladrão, o baixinho ladrão, né? Ou Zaqueu, aquele que traía o seu povo.
porque ser um cobrador de impostos significava estar a serviço do governo romano para cobrar impostos dos seus. Então, Zaqueu era um homem que não era muito estimado, não era, pelo contrário, o povo olhava Zaqueu assim meio atravessado, porque aquilo que ele fazia não era justo. Também porque, além dele cobrar o que era devido, porque a própria posição dele em si já era uma posição assim que era contrária ao seu povo, ele ainda cobrava além daquilo que era suposto cobrar. Então ali havia esse agravante, né, na vida de Zaqueu. Mas o texto diz que Jesus estava entrando em Jericó, ele estava atravessando a cidade, e esse homem, né, que aqui o texto diz, era um homem rico. Ele era rico, cobrava imposto, cobrava além do que devia, enriquecia, né? E diz que ele era chefe dos publicanos. Ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Mas o versículo 3 diz-nos que Zaqueu queria uma coisa. Ele tinha um desejo no seu coração. Ele tinha um objetivo naquele dia, naquela manhã, né? Naquele dia, porque não sabemos se era de manhã, se era tarde, mas enfim, naquele dia, algo brotou no coração de Zaqueu. E Zaqueu, ouvindo dizer que Jesus estaria ali na cidade, que ia passar pela cidade, Zaqueu tem o desejo de ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. E o texto diz que existe aqui um mais, né? Os mais sempre vão existir. Entretanto, esses mais, eles não detêm, aqui nesse texto, nesse sentido, esse mais, não detém aquele que é determinado, ou aqueles que estão determinados a fazer alguma coisa. A palavra determinação significa, ou o termo, né, a qualidade, né, uma pessoa determinada. O que é? Uma pessoa determinada é alguém decidido, né? Um homem, uma mulher é determinado, é alguém decidido, é alguém que toma uma decisão e segue com determinação. As duas palavras, né, andam juntas, né? Andam juntas, determinação e decisão. Há pessoas que caminham até o ponto em que tudo corre bem, né? Eles vão caminhando alegres e felizes e vão realizando e vão fazendo, enquanto tudo está correndo bem, ótimo. No entanto, quando surgem as dificuldades, quando as barreiras se levantam, elas simplesmente desistem, elas param, né? Então elas depois encontram uma justificativa para não avançar, né? É lógico que cada um de nós, infelizmente, vamos ter ao nosso derredor pessoas que às vezes vão dizer: ah, é verdade, desiste mesmo, ou isso não é para você, né? Ah, isso é mesmo difícil. E aí muitas pessoas dão ouvidos a essas vozes e aí elas desistem, elas se sentam, elas param, elas deixam de lado aquele sonho, aquele objetivo. Mas isso não aconteceu com Zaqueu. Então eu hoje quero refletir nesta qualidade de Zaqueu. Zaqueu era um homem determinado, né? Determinado. Ele havia diante dele duas oposições, duas barreiras, dois obstáculos. A primeira barreira é que o texto diz que ele era um homem de baixa estatura, né? Ele era de pequena estatura, exatamente o que está aqui, um homem de pequena estatura. Zaqueu era baixinho. Então isso aqui nós podemos ver que era uma limitação que ele tinha, e que essa limitação depois se associou a uma outra dificuldade, que ele logo observou: a multidão. Aí podemos parar agora para pensar. O primeiro obstáculo
que era o ser de baixa estatura, era algo intrínseco, era algo dentro dele. Ele não podia ali apertar um botãozinho no seu corpo e crescer, né? Era impossível isso, né? Zaqueu não ia crescer ali naquele momento, não. Mas a questão é que o segundo obstáculo, que era a multidão que se apresentava diante dele, ao derredor dele, essa circunstância podia ser alterada, podia ser ultrapassada. E aqui nós temos uma lição muito importante. Não foque naquilo que não pode ser mudado, né? Não foque naquilo que não pode ser mudado. Ele não podia crescer, era uma situação, mas ele podia, portanto, se voltar para o outro obstáculo e vencer esse outro obstáculo. Quando eu estava refletindo, meditando sobre isso, escrevendo, fazendo algumas anotações, algo que veio ao meu coração, à minha mente, foi a oração de São Francisco de Assis, né? Uma oração muito conhecida, muito divulgada, muito cantada, né? Ele diz assim: Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e Senhor, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Distinguir uma coisa da outra, sabedoria. Então Zaqueu, ele sabia que ele não podia mudar a sua estatura, né? Então ele tinha que estar resignado com aquilo e aceitar aquilo. Mas ele podia mudar a situação relacionada à multidão. E o que Zaqueu fez? Ele observou que havia uma árvore, havia uma figueira, um sicômoro, né? Outros textos da Bíblia diz sicômoro. E eu fui também pesquisar sobre essa figueira. É uma figueira de um diâmetro bem alargado, é uma árvore frondosa, uma árvore que abriga, né, muitos pássaros, e é uma árvore que produz um fruto. A figueira brava, o fruto dela não é comível, né, pelos homens, né, não é bom para nós como seres humanos, mas é um alimento riquíssimo e muito importante para os animais, né? Porque o fruto da figueira brava não é um fruto doce, portanto, ninguém aprecia muito, mas os animais, muitos são alimentados pelo fruto da figueira brava. Isso é só uma informaçãozinha extra, né, para nós. Mas o que acontece? Era uma árvore grande. Então Zaqueu, ele olhou para si, viu que a estatura dele era pequena, ele não poderia ver Jesus, havia ali a multidão, as pessoas maiores do que ele, mas ele estava determinado em ver Jesus. É esse ponto que eu quero focar, a determinação, a decisão. Então, porque a decisão e a determinação era tão forte dentro de Zaqueu, ele então decidiu que subir nesta árvore. E nós vemos aqui que ele também, voltando um pouquinho atrás, ele teve sabedoria para analisar e avaliar e distinguir entre aquilo que podia ser mudado e aquilo que não podia ser mudado. E logo, imediatamente, ele tomou uma decisão, né? Ele agiu. E qual foi a ação dele? A ação dele foi subir naquela árvore. E eu quero agora lançar um pensamento, uma reflexão, né? Quem sabe você esteja a passar por uma grande dificuldade, esteja com dificuldade em ultrapassar alguns obstáculos que têm se levantado na sua vida. Talvez você se sinta limitado em alguma área e você olha para si mesmo e diz: para mim isso é difícil, ou eu não consigo fazer aquilo, né? E você olha e você se sente limitado. Mas o meu desafio para você hoje é: não foque na sua limitação, não foque naquilo que não pode ser mudado. Abra os seus olhos, olhe ao derredor
e de certeza você vai encontrar uma maneira de ultrapassar as suas limitações, os obstáculos que têm se levantado, que estão se levantando, né? Na sua vida. Então faça como Zaqueu. O que ele fez? Ele correu, ou seja, ele se movimentou, ele não ficou parado naquela situação, mas ele avançou, ele correu. E nós vemos aqui o que? Movimento. É necessário, muitas vezes nas nossas vidas, temos que ter esse tipo de comportamento, ter essa determinação em nós. Existe uma dificuldade? Existe. Ela é real? É. Mas eu não vou ficar parado. Eu vou me movimentar. Eu vou olhar ao derredor. Vou ver se eu encontro alguma maneira de vencer isso. E Zaqueu fez isso. Ele correu. Gente, correr cansa. Não é verdade? Correr cansa. E subir numa árvore também cansa. E aqui nós vemos até... por trás dessa atitude de Zaqueu, nós poderíamos pensar que era até uma coisa um pouco vergonhosa. Vamos imaginar que ele era um homem rico. Como um homem rico que ele era, né? Deveria estar trajando roupas muito finas, roupas boas, né? E era um adulto, não era uma criança. Para uma criança é fácil subir numa árvore, mas um adulto, um homem, né, empurelado numa árvore, um chefe dos publicanos, um homem importante na cidade, um homem reconhecido, as pessoas sabiam quem ele era. Mas, gente, meus amados, meus queridos, Zaqueu não se deixou levar por essas situações, porque naquele momento o que era mais importante para ele era ver Jesus. Ele realmente desejava ver Jesus. Então ele correu, então ele subiu, ou seja, ele fez um esforço, né? Ele caminhou em direção daquilo que era o seu objetivo, daquilo que era o seu sonho, daquilo que era o desejo, né, do seu coração, daquilo que era a sua necessidade. Porque não era apenas um desejo. Eu creio que desejo é aquela coisa, né, vontade, né, como diz, né, vontade é coisa que dá e passa, né? Mas não pode ser só uma vontade, não pode ser só um desejo. Quando aquilo passa a ser algo que nós consideramos uma necessidade, aí sim, nós vamos correr, nós vamos subir, nós vamos abrir os olhos e vamos olhar ao derredor. E aí nós vamos ver o que? Possibilidade, né? Ele tinha um objetivo em mente, ele queria ver Jesus, né? Zaqueu, ele era rico, já mencionei isso, mas a sua riqueza não satisfazia a sua alma, porque esta alma estava desorientada, essa alma estava afastada da sua fonte de vida, que é o Espírito. Nós sabemos que, já tenho falado isso aqui muitas vezes, né? Que nós somos essencialmente espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. E é no nosso espírito que nós somos semelhantes a Deus. É no nosso espírito que nós estamos conectados com a verdadeira vida que vem de Deus. É no nosso espírito. Então, é ali que está o que? O nosso eu verdadeiro, né? E quando o pecado entrou no mundo, o homem foi, portanto, desconectado, né, de Deus, da presença de Deus. Houve o que? Uma separação. Houve uma separação. Santo Agostinho disse certa vez: no coração do homem há um vazio, e este vazio é do tamanho de Deus. Então é somente em Deus que a nossa alma pode se satisfazer plenamente. E Zaqueu, quando ouviu falar de Jesus, ele reconheceu isso. Ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia, das coisas que Jesus ensinava, e ele desejou ver Jesus.
Então era Deus já buscando, indo ao encontro de Zaqueu, tal como nesta tarde, através desta palavra, saiba, tenha certeza que é Deus indo ao teu encontro, é Jesus te procurando, é Jesus desejando que você olhe para Ele, porque a priori Jesus sempre tem olhado para você, tem olhado para cada um de nós. E o versículo 5 nos diz que quando Jesus chegou àquele lugar, exatamente ali, ao pé, debaixo daquela árvore, o que Jesus fez? O texto nos diz que ele olhou para cima. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Jesus olhou exatamente onde Zaqueu estava. Muita gente ao derredor de Jesus, as pessoas o apertavam. A multidão estava ali ao derredor, mas naquele momento Jesus olhou para cima. Eu quero abrir um parênteses para dizer que Jesus olha para você onde você está. Onde você está? Como é que você tem se sentido? Qual tem sido a sua situação nesses dias? Se calhar você está estressado, você está desanimado, você talvez esteja deprimido. Talvez você esteja se sentindo sem valor, desmotivado, rejeitado. N emoções, N pensamentos na mente, N circunstâncias adversas na sua vida. Mas saiba que Jesus olha para você exatamente onde você está. Ele sabe onde você está. Ele olha para você. Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus queria ver Zaqueu também, da mesma maneira que Jesus deseja te ver nesta tarde. Amém? Se você quiser, de fato, ver Jesus, saiba que Ele irá olhar para você, repetindo, reforçando onde você está. E além de olhar para Zaqueu, há aqui um outro detalhe muitíssimo importante. Além de olhar para Zaqueu, olhar para ali onde ele estava, Jesus chama ele pelo nome. Olha que coisa maravilhosa. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia quem Zaqueu era. De certeza, Jesus sabia que Zaqueu cobrava o imposto além daquilo que era devido, E Zaqueu dá-nos a ideia aqui que era uma pessoa gananciosa, era uma pessoa que estava extorquindo dinheiro de outros, dos seus compatriotas. Jesus sabia tudo isso, tal como Jesus sabia o nome dele. E Jesus não olha para ele, o olhar de Jesus não foi um olhar de acusação. É muito importante nós sabermos isso, nós entendermos isso, recebermos isso no nosso espírito, dentro de nós. Não foi um olhar de acusação, mas foi um olhar que convidou Zaqueu, porque Jesus referiu-se a ele pelo nome, disse: Zaqueu, desce depressa. E Jesus voluntariamente, Jesus se oferece para ir à casa dele. Olha só, o desejo de Jesus de estar com aquele homem, com aquela pessoa que era rejeitada, que era um páreo na sociedade. Mas Jesus se importou com ele. Jesus se importou com ele. E eu quero dizer que Jesus se importa com você. Não, para Jesus, ele não vai olhar para você com um olhar de acusação. Nós vemos que todos os encontros que a Bíblia nos fala, os encontros de Jesus com a mulher samaritana, Jesus não acusou aquela mulher, Jesus não acusou Maria Madalena, Jesus não acusou aquela mulher que foi apanhada em adultério, que estava prestes a ser apedrejada. Jesus não acusou, Jesus não acusa, mas ele convida, Ele nos chama para perto, porque ele deseja nos salvar, ele deseja nos tocar, ele deseja restaurar.
E Jesus diz, olha, vem, eu quero hoje estar contigo na tua casa, né? Ele deseja entrar na nossa casa, na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, no nosso coração, no meu coração, no teu coração. Se você ainda não crê nele, hoje é o dia apropriado para você abrir seu coração e numa oração simples dizer, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, né? Na minha casa, no meu corpo, na minha vida, e entra também na minha casa, na minha residência. E quando ele entra, ele põe a bagunça em ordem. E muitas pessoas às vezes pensam assim, mas eu estou assim, eu estou assado, a minha vida está toda errada, e como é que eu vou me aproximar de Jesus? Venha do jeito que você estiver, porque Jesus é poderoso para arrumar a bagunça, colocar as coisas em ordem. Ele sara as feridas, ele restaura o casamento, ele supre as necessidades, ele restitui o ânimo e o vigor. E o que Zaqueu fez? O que Zaqueu fez? Depois de ouvir esse convite de Jesus, né? Zaqueu, desce depressa, eu vou hoje na sua casa, eu vou estar contigo, eu vou passar a noite lá. O texto no versículo 6 diz que Zaqueu, ele desceu depressa, rapidinho, ligeiro, e recebeu Jesus em sua casa com alegria. Isso gerou o quê? Gerou crítica. O povo criticou. Mas como é que é isso? Como é que Jesus vai lá se hospedar na casa de um pecador? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele diz, eu vim para salvar vim para buscar e salvar o que estava perdido. Foi a palavra de Jesus aqui no versículo 9, né? Mas voltando um pouquinho, o povo criticou, mas Zaqueu, ele reconheceu naquele encontro com Jesus, ele mesmo. Jesus não disse uma palavra, Jesus não disse, olha, anda cá, Zaqueu, tá pensando o quê? Eu sei que você tem roubado o povo, olha, Zaqueu, isso tá mal, aquilo tá mal. Jesus não falou nada, não criticou, não censurou, não apontou. E ele podia fazer isso, porque ele é santo, o Filho de Deus. Ele sabe e conhece todas as coisas, mas a própria presença de Jesus era tão forte, era tão real, era tão poderosa e transformadora a presença de Jesus, que Zaqueu reconheceu onde estava a sua falta. E ele se acertou com Jesus e disse, olha, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e eu vou devolver 4 vezes mais àqueles que eu defraudei, né? Que eu extorqui algum dinheiro. E Zaqueu realmente tinha experimentado o quê? Uma transformação na sua vida, né? O povo criticou Jesus por Jesus ter ido à casa de Zaqueu, mas Jesus não levou isso em consideração, e Jesus restaurou a vida de Zaqueu. Há aqueles que criticam, mas há um maravilhoso e todo-poderoso que restaura, e o nome dele é Jesus. Para concluirmos, 2 objetivos nesse texto. Salvação é o primeiro objetivo. Nós vemos que fala o quê? De salvação, desejar ver a Jesus, ser visto por Jesus, né? E aquele encontro que Zaqueu teve com Jesus, e ele foi salvo. Mas esse texto também nos ensina, nos fala, né, de motivação, né? Nos fala também de restauração. Quando nós vemos esse caráter, né, essa qualidade em Zaqueu, né? Às vezes é muito fácil olharmos para as pessoas e vermos as falhas, né? E poderíamos olhar para Zaqueu, Zaqueu um cobrador de impostos, Zaqueu um pecador, Zaqueu isso, Zaqueu aquilo. Mas Zaqueu era um homem determinado. Eu desejo que você fique com essa ideia de Zaqueu, que você tome este exemplo de Zaqueu
para a sua vida. Então receba essa motivação, né? Seja determinado como Zaqueu. Reconheça as suas limitações, né? É importante reconhecer, mas não foque nelas. Foque naquilo que pode ser mudado e mude. Faça alguma coisa, né? Mude os hábitos tóxicos. Tenha coragem de deixar de fazer aquilo que você já reconheceu que não te leva a parte alguma. Deixe aqueles hábitos que são negativos, que são tóxicos. Amém? Tenha sabedoria para manejar as situações ao teu derredor. Tenha visão para reconhecer as possibilidades no meio das dificuldades, né? As duas palavras, eu vou repetir isso. Tenha visão para reconhecer as possibilidades no meio das dificuldades, né? Onde existe alguma dificuldade, de certeza existe também alguma possibilidade. E eu estou certa que as possibilidades ultrapassam muitas das dificuldades que se apresentam diante de nós. E eu quero encerrar com uma outra frase que eu tenho aprendido, né, esses dias, é que todo ser humano tem oportunidades não reconhecidas. Isso é até mesmo uma fundamentação de algumas teorias, né, na área de terapia, de aconselhamento, né? Eu estou estudando isso e é interessante, porque quando as pessoas têm acesso a isso, elas podem se autoajudar também, podem fazer a sua parte nesse processo de restauração. Porque, gente, Deus faz a parte dele, mas cada um de nós precisamos fazer a nossa. Então, todo ser humano tem oportunidades não reconhecidas, estão lá, mas a pessoa não está conseguindo ver aquilo. E da mesma forma, ela tem também talentos que não estão sendo usados. Talentos não usados. Então, isso precisa haver aí uma mudança, né? E vamos ficar, portanto, com essa ideia, né, com essa palavra nos nossos corações, que Zaqueu foi um homem determinado e Deus quer que você também tenha determinação. Amém? Vamos orar. Pai de amor, obrigada, Deus, pela tua palavra, que não voltará para ti vazia. Eu te peço, ó Deus maravilhoso, Senhor de toda a glória, Deus Todo-Poderoso, ministra essa palavra em cada vida, Senhor. Tira, Senhor, o véu, ó Deus, de impossibilidade que tem sido colocado nas mentes e nos corações de muitos. Que isso seja agora tirado no nome de Jesus, que caia por terra e que, ó Deus, cada pessoa possa, ó Deus, a partir desse momento, reconhecer as oportunidades, ó Deus, que elas têm, ó Deus, e ver essas oportunidades no meio das dificuldades e também, ó Deus, verem que existem talentos que ainda não têm sido usados e que devem começar a ser usados para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa cada um de nós, em especial eu oro pelas mães aqui no Reino Unido. Hoje estamos celebrando o Dia da Mãe e que, ó Deus, cada mãe, cada avó, ó Deus, sejamos abençoados pelo Senhor. Despede-nos com a tua paz, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma semana abençoada e até o próximo domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.